Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Sejam muito bem-vindos ao Cinequinta dessa semana. O tema do mês é artes marciais. Eu sou Gustavo Monteiro e o filme dessa semana é A Hora do Rush 2. Não consigo levar a sério, fazendo só as merda. Seja muito bem-vindo ao Cinequinta. Eu sou Gustavo Monteiro e o Takashi não está novamente aqui nesse vídeo. Infelizmente tivemos umas questões de horários, mas eu vou introduzir vocês nesse filme icônico que marcou o início dos anos 2000 ali, e vamos ver se ele ainda vale a pena ser assistido, lembrando que é um filme da minha infância, então tem uma grande probabilidade desse filme não ser bom. Já dou dando uns spoilers, né? Ele não é tão bom assim, mas ele ainda se salva por algumas coisas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o filme. A Hora do Rush 2, ele é um filme de 2001, dirigido pelo Brett Ratner, que é o mesmo diretor do primeiro, dirigiu depois o X-Men 3 lá, diretor legal. E, assim, ele volta com o Jack Chan e o Chris Tucker, como o Agente Carter e o Agente Lee. E a história vai acompanhar novamente eles numa investigação de uma organização criminosa que tá fazendo dinheiro falso. Esse é o grande plot do filme. E assim, o filme, ele é curto. Eu achei que ele seria mais longo pelos padrões da época, assim, mas eu não achei ele tão longo, né? Ele tem ali só 1h40 de duração. Geralmente esses filmes mais antigos têm 2 horas e pouco. E o filme, ele tem momentos muito bons de luta e também traz momentos de comédia, que aí vem a minha primeira grande crítica, conforme eu for falando mais do filme, que a comédia do filme é um gosto muito peculiar e talvez não seja pra todo mundo. E talvez às vezes não é nem que não seja pra todo mundo, talvez tenha envelhecido mal mesmo. Bom, a história do filme começa com o Agente Carter de férias, o que é muito massa, porque ele tá querendo curtir, né, as férias dele em Hong Kong junto com o Lee. E eles começam a ir pra vários lugares lá, o Carter achando que ele tá indo pra curtir e o Lee tá nessa investigação dessa instituição criminosa e tudo mais. E aí, assim, sendo bem sincero, o filme mesmo não sendo longo, a história ela não é muito memorável. Você esquece fácil dos personagens e principalmente se perde muito dentro das mini-tramas dentro do filme. Eu lembro até que no começo do filme tem alguma coisa da investigação envolvendo um mafioso que o Lee conhece, mas que tanto faz porque você esquece ele na metade do filme. Tem um atentado que acontece na delegacia de polícia, que é muito da hora essa cena, porque o Lee acha que o Carter morreu. E é muito massa, que ele fica puto, ele vai atrás dos criminosos assim, com sangue nos olhos. E ele encontra o Carter lá depois. Mas assim, a história ela é muito bagunçada, se perde muito fácil nela.
E assim, o que vale mesmo são as lutas, que são incríveis, coreografia a nível Jack Chan, então são bem legais. E assim, a comédia, né, deveria ser o grande ponto forte, e vai mais pela parte do Chris Tucker, só que eu sinto que a comédia do filme também não é tudo isso, por alguns motivos que eu já vou listar pra vocês. Primeiro, acho que as piadas de época não pegam mais tanto. Tem algumas piadas que hoje em dia já não são mais bem aceitas. Com isso, eu vou ser bem franco, tem umas piadas bem homofóbicas no filme até. O que eu acho meio foda, porque assim, elas não são pesadas, não estão denegrindo uma pessoa, mas é que, sei lá, são piadas bobas. Parece uma piada que eu contaria na segunda série pra uma criança, e olhe lá, sabe? Enfim, eu achei que não pegou, não colou, achei bem ruinzinhas. E assim, o Jack Chan, ele tenta parecer, sei lá, meio fofinho, meio o galanzinho, e não sei se ele me convenceu. Agora já o Chris Tucker, ele consegue, na maioria das vezes ele consegue ser engraçado, assim. Ele é o ponto-chave desse filme. Inclusive, fazendo uma comparação entre esse filme e o primeiro filme, eu acho que esse filme ele é muito mais um filme do Chris Tucker do que um filme do Jack Chan. Porque no primeiro filme eu pelo menos fiquei com essa sensação de que aquela coisa do Jack Chan ser o policial certinho e o Chris Tucker chega pra dar a quebra no universo dele e ser aquele personagem que tira ele da rotina, deixa as coisas mais divertidas e tudo mais. E nesse eu sinto que é o contrário. Eu sinto que o Chris Tucker que tá como protagonista, entre aspas, do filme, mesmo as cenas assim focando bastante no Jack Chan. Inclusive tem aquela curiosidade de que o Jack Chan não sabia muito inglês quando ele atuou no primeiro filme, que ele não sabia nada de inglês, então as falas dele ele até fala um pouco errado algumas palavras, porque ele só estava lendo um texto. Esse ele tem muito mais conversas com o Chris Tucker, então eu acho que ele aprendeu um pouco mais de inglês nesse meio tempo. Bem provável. E assim, eu sinto que o filme ele dá mais destaque. Talvez porque, como é o 2, o filme sempre tem que ser o dobro do primeiro. Tem que ser o dobro de engraçado, o dobro de luta, o dobro de... tem que escalonar mais o plot. E eu acho que isso ele até que faz bem, porque as partes das lutas, sim, elas são bem mais legais que as do primeiro. E eu acho bem mais envolventes. Principalmente ali, quando eu for falar... vou falar agora algumas das melhores cenas que eu achei, pelo menos de luta do filme, né? E assim, tem uma sequência de ação no telhado que é muito foda. Porque, cara, quem já assistiu Shang-Chi vai pegar essa cena e já vai lembrar na hora. Que eles estão lutando numa zona de construção. Depois eles vão pra um telhado, pra um terraço. E aí o Jack Chan segura num bambuzão e ele fica agarrado como se ele fosse cair. Daí ele e o Chris Tucker caem junto dele. Cara, é muito da hora. E a cena é bem... parece assim... deve ter sido feita com dublês. Provavelmente o Jack Chan não, mas... a cena não parece ser feita com efeito especial. Parece ser realmente uma cena que foi feita com os dublês e tal, numa altura boa. E aí, tanto que quebra, eles caem na rua, já embica uma perseguição. Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. E fora tem uma outra cena muito boa também, que é uma cena de luta perto do... no final do filme praticamente, já. Que é dentro de um cassino, onde o Jack Chan, ele tá com as mãos enfaixadas, ele tá com uma bomba na boca, e foi passado durex na boca dele pra a bomba, quando detonar, explodir a cabeça dele. E aí o detonador cai... e ele corre atrás do detonador no meio da confusão. E é bandido, a gente fugindo do cassino. Tem uma pessoa atirando. Cara, são cenas muito boas. As cenas de luta do filme são sensacionais, mas as situações que essas cenas colocam são muito legais. E assim, falando agora dos outros personagens que o filme traz,
A gente tem o vilão, que é o Rick Tan, um ex-parceiro do pai, do Lee, no caso do Jack Chan. E, sendo bem sincero mesmo, é um vilão muito sem sal. Ele tem até uma pose legal de vilão, mas ele não tem fala marcante, não tem um momento do vilão, assim, pra ele, sei lá, dar um golpe de misericórdia e depois o herói voltar. Não tem nada disso. Ele é um vilão que fica mais obscuro e ele aparece mais no final do filme somente. Tudo bem que era pra dar um punch, né? Porque ele era o vilão do primeiro filme também. Então era pra fazer um, ele voltou. E não. Mas, sim, sei lá, não pegou. Eu achei o vilão muito sem sal. Tem o parceiro dele lá, que é o Ricaço, dono do cassino. E tem até uma cena que ele conta um provérbio chinês de que os chineses tinham colocado um dragão na porta de uma caverna para guardar o tesouro e eles alimentaram tanto o dragão que ele entalou e eles nunca conseguiram pegar o tesouro mais. Uma coisa bem... assim, a história do filme ela é muito jogada, parece. É só uma desculpa para todo mundo sair no cacete e lutas poderem acontecer. Inclusive ele morre e não tem impacto nenhum. Tem uma outra personagem que essa sim é legal. É a capanga do Rick, do vilão, que é a Hu Lee. Ela tem bem mais participação. Inclusive aquela cena que eu falei que tem um atentado, ainda lá em Hong Kong, que ela explode a delegacia de polícia e o Lee acha que o Carter morreu. É ela que leva a bomba e tudo mais. Ela é uma personagem muito recorrente no filme. E ela é muito sádica, ela é muito assassina e tudo mais. Inclusive ela vira, né, a rival do Carter e a luta deles é sensacional. Pra mim a parte mais engraçada do filme é o Carter lutando com ela, porque ele não consegue não dar em cima dela na luta. E ele evita de bater nela, porque ele acha ela muito bonita. É muito bom, porque quanto mais ele fala, e aquele jeito dele de escarnecido de falar, mais puta ela fica com ele, mais ela quer matar ele. Cara, é muito legal. A luta deles é sensacional. E ela é uma personagem bacana, mesmo não tendo tanta participação. E aí tem aquela outra personagem que é a agente do FBI, a Isabela Molina, que é a par romântico do Lee. Que, sinceramente, é outra personagem muito sensal. Ela só aparece mais pra sensualizar. Porque todo filme de policial tem que ter a mulher fatal, a mulher linda, a mulher desejada, né? E aí ela serve pra uma cena que o Lee tá olhando, espionando ela, né, no apartamento, pra ela tirar a roupa e ficar seminua e falar, nossa, aquela coisa dos anos 90, que tinha muitos filmes só pra sensualizar. Mas é legal que assim, ela tem uma participaçãozinha a mais no final, né, porque ela tava infiltrada na máfia lá. E aí ela ajuda lá, tanto que quando o Jack Chan tá com a bomba na boca lá amarrada, ela que tira o detonador da mão da Hu Lee e começa uma luta das duas. Inclusive uma cena bem memorável e legal também é que as duas começam a se chutar e elas estão de salto e as duas chutam e os dois saltos prendem. É uma cena muito mas é divertido. As cenas de luta são muito boas. Já falei isso várias vezes e tem que enaltecer mesmo, porque tem certos filmes que você vê a coreografia e já fica triste, porque não é boa, e os do Jack Chan são filmes primorosos com isso, e deixa até mais legal o tema. Depois de tudo isso, das lutas e tal, o filme se conclui daquele jeito que esses tipos de filme se concluem, né, com o vilão sendo derrotado, o mocinho ficando bem. Cara, o clichê de sempre no filme. E voltando agora pras partes que eu acho assim mais chatinhas também do filme, é que além do humor não funcionar tanto, eu sinto que eles tentaram trazer outros personagens pra trazer mais química, personagens bem secundários pra fazer pontas, que seriam grandes momentos cômicos, e não dá certo. Inclusive um deles é essa parte mais que eu disse da piada, que ficou bem homofóbico e tudo mais. Tem um outro personagem que ele é um negro chinês que tem um cassino que, vendo por fora, é engraçado para pra pensar, mas é muito jogado, sabe? O filme ele parece também que colocou muita coisa só pra dizer que tem.
É um filme muito sessão da tarde mesmo, assim. E, no geral, o filme ele foi divertido. Mas, assim, eu assisti ele, eu e o Takashi, na verdade, também assistiu, quando a gente chegou do serviço. E, cara, eu não aguentei, eu dormi no filme. E eu acho que isso é um fator, porque, assim, eu não tava com sono. Só que a trama, ela demora tanto pra se estender. E ela é tão, assim, tanto faz como tanto fez, que você... Cara, se você tiver com sono, você dorme no filme. E, sei lá, pra mim isso é um fator que já tira muitos pontos. Eu acho que não é uma coisa legal você ver uma coisa desinteressante. Tipo, é mais fácil você olhar as lutas no YouTube, por exemplo, se fosse o caso. Fora que, assim, tem conversas lá na delegacia, tem outros personagens que eu não citei, mas que são zero relevância. E, sei lá, cara, mesmo pegando nome e tudo mais, eles não têm importância pra trama. Então, o filme ele deixa muito mesmo a desejar nesses pontos. Eu acho que eles poderiam ter feito uma trama melhor, só que também exigir isso de um filme que o foco é a luta, parece besteira, de certa forma. A finalização, assim, do filme é bem característica de filme dos anos 90, tem umas ceninhas de gravação que é bem legal também. Mas, sinceramente, quando terminou o filme, eu fiquei refletindo, assim, poxa, cara, era um filme que eu gostava muito quando eu era mais novo, e o filme não me pegou daquela forma como deveria. Tipo, ele é divertido, ele tem seus momentos, ele tem as cenas legais, cenas divertidas, mas eu não sei, ele não... Falta alguma coisa. Lembrando agora em retrospectiva, falam que o 3 é o melhor da trilogia. Talvez eu reassista ele depois pra poder fazer uma comparação. Porque o 1 eu também achei um pouco sem sal. Eu assisti recentemente também. Só que como eu pensei, ele é o primeiro, eu acredito que o 2 vai melhorar tudo que o 1 não era tão bom. E não foi o caso. O 2 ele trouxe problemas similares, com uma história fraquíssima e personagens descartáveis, mas boas cenas de luta e um humor, né, que pra época era divertido. Então não sei se eu deveria recomendar assim o filme. Eu acho que vale a pena pra quem já assistiu e pra quem gosta de um bom filme de luta. Porque eu não recomendaria esse filme pra alguém que tá procurando alguma coisa pra se divertir. Assim, um filme, nossa, vai lá se divertir. Não, eu acho que não é o caso. Eu acho que o tempo ele fez mal pra esse filme. E principalmente hoje em dia que a gente tá muito acostumado a consumir coisas muito rápidas. Mesmo filme, eu dizendo de novo, eu não acho o filme muito longo, 1h45 não é longo. Mesmo a gente acostumado com coisas muito rápidas, eu acho que esse filme ele não é a melhor escolha. Então, agora dando assim, pensando pra dar a minha nota, eu vou dar uma nota 6. Eu acho que vou subir, vou dar um 7 pela nostalgia e pela coreografia incrível, pelas cenas muito bem feitas. Eu acho que eu não consigo dar menos que isso pelo trabalho primoroso dessa parte. Claro que a cenografia também é foda. Nossa, as cenas em Hong Kong são muito legais. O cassino lá é muito foda, cenograficamente é muito legal, é impecável dessa parte do filme. Mas ele peca em muitas coisas e assim, dependendo da galera, eu acho que pode até achar o filme chato. Então, não tem como ser mais que isso. Acho que uma nota 7 é o máximo que eu posso subir assim de nota pra esse filme. E é isso. Se você já assistiu A Hora do Rush 2, reassistiu, você teve essa mesma experiência ruim de voltar pra um filme que você gostava muito e se perder dentro da história dele, ter que reassistir ele porque você dormiu e não conseguiu finalizar de primeira e se decepcionou um pouquinho, comenta aí embaixo. Lembrando que o Wasabi Atômico também é um podcast. Você pode ouvir diretamente no Spotify. Nosso último programa lançado foi das Meninas Superpoderosas, desenho da Cartoon Network. Nós falamos um pouco de como foi assistir,
dos episódios que a gente mais gostava, os personagens que a gente mais gostava, fizemos algumas menções. E tá lá, pode escutar. Nós temos o nosso TikTok, que será mais utilizado em breve, tá com pouco conteúdo ainda, mas pode se inscrever lá. E também a nosso Instagram do Wasabi Atômico e dos membros também vai estar na descrição. Vejo vocês então semana que vem no próximo Cine Quinta. Falou!